Como que uma empresa B2B enxuta vai construir uma máquina de vendas sem um exército? É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu, mais uma vez, terminando a leitura aqui do Receita Previsível, a releitura do Receita Previsível, eu cheguei aqui na parte onde ele fala: separe as 4 funções de vendas, né? E aí ele fala sobre o acúmulo de funções para um colaborador. Se tu pegar uma pessoa e na área comercial, obviamente, né, e fazer com que ela tenha 2, 3 funções, né, isso vai atrapalhar a performance dessa pessoa, vai trazer ineficiência para o trabalho dela e, consequentemente, prejudicar os teus resultados em vendas, né? Ele até traz aqui 4 pontos que eu vou ler, né? Ineficiências do acúmulo de responsabilidades, falta de foco. Vendedores que assumem muitas responsabilidades acabam comprometendo a sua capacidade de concluir tarefas. Os vendedores já têm fama, né, de ter problemas em manter foco. Imagina então se ficarmos colocando mais e mais responsabilidade nas costas deles. Por exemplo, ter que qualificar leads que vem na internet é uma atividade de valor bem inferior do que gerenciar os clientes atuais. E ter que gerenciar um cliente atual pode ser uma distração para um closer, né, um vendedor, que deveria se concentrar em fechar novos negócios. Eu concordo. Outra questão: dificuldade para desenvolver talentos. Aí aqui ele fala sobre um plano de carreira, né? Sobre a pessoa na empresa não ter um plano de carreira. Ele diz assim, ó: quando você tem apenas 1 ou 2 funções em vendas, é mais difícil contratar alguém e desenvolvê-lo. Como não há um plano de carreira estruturado em que a pessoa possa evoluir passo a passo, os funcionários mais antigos acabam sendo sempre os melhores. E eu concordo em partes aqui, tá? Depois eu até posso trazer o porquê. Falta de métricas claras. É mais difícil separar e monitorar as principais métricas se todas as funções estão concentradas em uma mesma pessoa. Funções diferentes levam a maior facilidade na separação dos processos que levam às melhores métricas. Também concordo com isso. Menor visibilidade dos problemas. Quando as coisas dão errado, o acúmulo de responsabilidade dificulta na identificação do que está acontecendo, tornando mais difícil isolar e resolver o problema. Antes de eu trazer aqui exatamente a minha ideia de estrutura de time comercial, eu quero só pegar essa parte aqui da dificuldade de desenvolver talento, né? Porque é bem comum a gente ver em diversas empresas, principalmente empresas médias e grandes, a pessoa que entra como SDR, depois vira closer, depois quando vê vira chefe de setor, que é né, o plano de carreira que ele fala ali, né, o plano de carreira que às vezes tem ali nas empresas. Mas eu estou pensando aqui em uma estrutura de empresa enxuta. Existem outras formas de tu valorizar a pessoa e ela poder continuar sempre naquela função, por exemplo. A valorização na remuneração ou na participação do teu próprio negócio, de repente, né? São coisas que tu pode pensar em entregar para o teu colaborador ou para a pessoa que tu vai fazer isso. E aí também é que entra uma questão que eu trouxe em alguns vídeos anteriores, que é sobre a terceirização, porque tu terceirizar isso para uma empresa, por exemplo, te tira, né, esse peso de, puxa, eu tenho que ter um plano de carreira. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial para te ajudar nisso, né? Tem até muitas empresas que já oferecem agentes de IA para fazer prospecção. Eu sou contra tu sair fazendo isso logo de cara. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Mas aqui nessa parte do plano de carreira, eu acho que é a única parte em que eu concordo, mas com algumas ressalvas. Porque tu tendo uma empresa enxuta, tem como tu criar planos de crescimento, que seja financeiro ou em participação, para que essa pessoa sinta vontade em se desenvolver naquela função. E aí eu quero partir então aqui para o que eu acredito que seja, ou melhor, para o que eu acredito que sejam as formas que tu pode estruturar as 4 funções
do departamento comercial que a gente tem, que fala inclusive aqui no livro, né? A gente tem o pessoal de prospecção outbound, né? Que é a prospecção ativa. Nós temos o pessoal que faz a qualificação dos leads inbound, né? Nós temos o closer, ou o executivo de contas, né? O vendedor. E aí nós temos a pessoa que faz a gestão de conta, a gestão do cliente ali, que é o Customer Success ou Customer Experience, né? Que é a pessoa que faz a gestão de contas. Esses são os 4 setores que a gente tem quando se fala em vendas. E como é que a gente vai fazer isso sendo uma empresa enxuta? Vamos partir da fase 0. Vamos partir do momento em que tu está trabalhando sozinho. Cara, tu não tem como contratar. Eu tô partindo desse princípio. Se tu já passou dessa fase, eu já vou chegar lá. Mas vamos chegar na fase em que tu não tem ainda uma estrutura para contratar. Se tu ainda não tem a possibilidade de contratar alguém, vamos assumir que, cara, faça o melhor que tu pode nas condições que tu tem. Eu também já fiz um conteúdo aqui no meu canal que eu falo em blocos de tempo. Enquanto tu é empreendedor solo, enquanto tu está sozinho, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas tu vai ter que separar blocos de tempo, porque o teu cérebro, ele não vai entender multitarefas, ele não assimila multitarefas, então tu tem que ter blocos de tempo. 1 hora para prospecção, e aí é só prospecção, nada além da prospecção. 1 hora, meia hora, um tempo para criação de lista, e aí tu só vai focar em criar lista baseado no teu perfil de cliente ideal. Tu vai ter que ter um bloco de tempo para fazer as reuniões de vendas. Tu vai ter que ter, obviamente, o teu bloco de tempo para atender esses clientes. Tu vai ter que ter uma agenda para fazer a entrega da tua solução, seja você um consultor que faz reuniões de entrega do teu serviço, ou uma agência de marketing, uma urgência de marketing, ou um gestor de tráfego pago que precisa fazer lá as campanhas, os anúncios, sabe? Não sei qual é a tua solução, mas tu vai ter que ter esse tempo também, e tu vai ter que ter, obviamente, alguma rotina de gestão desses clientes, né? De manter contato, coisas assim. Num primeiro momento, se tu não tem ainda a condição de terceirizar, né? E aí, falando em terceirizar, né? Se tu não tem a condição e a estrutura para terceirizar, e tu não tem também a possibilidade de contratar colaboradores, eu acredito fortemente que tu tenha que fazer isso. Tem que separar por blocos, dias. Tu tem que organizar a tua agenda e tu tem que defender essa organização, tá? E aí a gente parte para um segundo momento. Vamos lá, você já consegue trazer alguém, né? Eu recomendo que, se tu já tiver um processo bem mapeado, um processo que tu consiga replicar e duplicar, que tu contrate um SDR, né? um pré-vendas. E aí, dependendo de como for a tua demanda, porque tu também tem aquilo, né? A gente não pode deixar de lado a tua capacidade de entrega. Pegando aquele exemplo, se tu é um consultor, que tu tem reuniões com o teu cliente para executar o teu processo, se tu é uma agência, um gestor de tráfego, que precisa fazer página, anúncio, ajustar criativo, tu tem que entender a tua capacidade de entrega para poder fazer esse próximo passo, tá? E aí o que é esse próximo passo? Contratar um vendedor. Eu acredito que em um negócio enxuto é bem possível e é bem cabível que esse pré-vendedor ele seja tanto da prospecção outbound, né, da prospecção ativa, quanto de qualificação de clientes inbound, porque eu não sei se tu tem uma rotina de criação de conteúdo, eu não sei se tu faz anúncios, de alguma forma tu tá tentando buscar os teus clientes hoje. Se for inbound, tu hoje recebe esses clientes inbound para fazer a qualificação. Amanhã tu vai ter ali a prospecção ativa e o inbound, tu vai ter 2 origens de clientes. Eu acredito fortemente que tu consegue ter uma pessoa que faça essas 2 coisas. Por quê? Porque ela só vai fazer isso. Ela só vai fazer isso. E aí tu continua com a venda, né? Ela qualifica, faz a prospecção,
faz uma pré-qualificação nessa prospecção e agenda a reunião para ti, tu faz a venda e a entrega. Então tu tá liberando um espaço na tua agenda que antes era dedicado para prospecção e para criação de lista e para abordagem de prospect, né, de inbound, abordagem de leads, e tu consegue aumentar a tua capacidade de entrega nesse tempo. Eu estou pensando em tirar alguma coisa para colocar algo no lugar. Dessa forma, tu consegue potencializar o teu faturamento, o teu lucro também é provável que tu consiga potencializar, sem contar que no meio desse caminho tu também pode aumentar o valor da tua entrega, porque tu vai ter mais validação da tua solução, tu vai ter case, enfim, tu também vai conseguir aumentar isso. Então tu contrata uma pessoa que vai ficar lá 5 ou 6 dias focada só nisso, né, o dia inteiro, criando lista, prospectando e qualificando leads inbound. Eu acredito que uma pessoa consegue fazer isso, tá? Eu acredito fortemente. E aí tu pode focar só na venda e na entrega. Eu conversei com um colega que ele contratou um vendedor. Eu gostei muito dessa ideia. Eu até falei para ele, cara, vou analisar essa possibilidade pro meu negócio. Ele tem uma pessoa que na nossa conversa eu chamei, ele não deu esse nome, mas eu chamei de assistente comercial. Porque daí, como é uma semana de 5 dias, eu acredito que essa pessoa, se for bem organizada e se tu tiver um processo bem estruturado para ela seguir, caso tu não tenha, tem um link aqui abaixo, eu posso te ajudar a fazer isso, tu consegue fazer com que essa pessoa separe os mesmos blocos que tu separou na fase 0, para fazer criação de lista, para fazer a prospecção e a qualificação de leads e para fazer reuniões de vendas. Não é impossível fazer isso. O livro diz que isso atrapalha, mas por que eu acredito que isso atrapalha? E quando que eu acho que isso atrapalha? Eu estou no meu bloco de prospecção. Eu estou ligando. E o cliente chega para mim e diz, vamos supor que a minha prospecção é todos os dias das 9 às 10. E o cliente diz para mim assim, eu quero fazer uma reunião às 9h30. Se eu tenho a minha agenda bloqueada para fazer prospecção das 9 às 10, eu vou procurar outra data, outro momento. Por quê? Porque naquele momento, se eu começar a prospectar às 9 e parar às 9h30, até o meu cérebro entender que, puxa, tu tirou o chapéu de prospecção e agora tu botou o chapéu de vendedor, cara, isso gera um problema. Então, eu acredito que pode funcionar. Se tu pegar uma pessoa que consiga se organizar e se tu já tiver passado por um dos meus programas e ter um processo bem estruturado, eu acredito que é bem tranquilo da pessoa fazer isso. Afinal de contas, a gente está falando aqui de 5 dias na semana, né? Vamos falar de uma jornada aí de 8 horas de trabalho, não sei como é que vai ser a tua divisão, mas eu acredito que é possível quando tu separa em blocos. Porque se tu conseguiu fazer sozinho, lá na fase 0, que foi o que eu passei agora há pouco, uma outra pessoa também consegue fazer. E aí tu faz totalmente a entrega. Então a gente tem 2 possibilidades aqui nessa próxima fase, né? A fase 1, vamos chamar assim. Tu pode ter uma pessoa que vai fazer prospecção, lista, prospecção e qualificação de lead. Tu faz as reuniões de vendas e a entrega. Tu já abre espaço na tua agenda para poder colocar mais gente para entregar a tua solução. Ou, nessa mesma fase 1, tu pode fazer essa adaptação e contratar aquilo que eu chamo de assistente comercial, que é uma pessoa que vai fazer toda esse processo de vendas até chegar em ti, né? E aí, claro, tem que analisar na tua realidade, no teu gosto, porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer reunião de vendas, né? Então, talvez eu continue fazendo reuniões de vendas em determinado momento. Na verdade, como eu estou numa posição aqui de criação de conteúdo, eu penso também em manter a prospecção, só que, obviamente, vou tirar um pouco o pé, né? Vou trazer uma pessoa para fazer a pré-venda para mim, mas eu vou sempre estar no campo de batalha, até para poder cobrar a pessoa e para poder trazer coisas aqui para ti. Então a gente tem essas 2 possibilidades na fase 1. E aí numa fase 2, se tu de repente
de detalhe, né? E a gestão de conta, né? O Customer Success, o Customer Experience. É tu mesmo. É tu mesmo. Eu acredito que tu possa fazer isso, tá? Porque nós estamos falando aqui de serviço. Nós estamos falando aqui só da prestação de serviço. Se tu vai migrar ou se tu vai implementar também um infoproduto, alguma coisa nesse sentido, aí, claro, aí tu tem que ter alguma pessoa dedicada para isso, né? Para dar o suporte, para atender essas contas, mas isso é um outro momento, eu vou chegar lá. Estamos aqui na fase 2, vamos chamar de fase 2, né? Fase 0, fase 1, fase 2. Nessa fase 2 aí tu pode ter uma pessoa que faça a criação de lista, prospecção outbound, a abordagem lá dos leads que vem do inbound, e aí tu traz uma pessoa para ser o vendedor. Só que por que eu gosto de trazer uma análise para esse momento de fase 2? Eu não sei qual é a tua ambição com o teu negócio, se tu vai ser só a única pessoa que vai entregar, né? Se tu vai ser a única pessoa que vai entregar. Por quê? Porque se tu tiver uma pessoa prospectando e uma pessoa vendendo, teoricamente, essa pessoa que lá na fase 1 ela fazia tudo, ela prospectava, abordava e fazia reunião de venda, ela vai ter o tempo da reunião de venda para prospectar. Então, ela vai, teoricamente, né, a esperança e a expectativa é que ela traga mais reuniões para esse vendedor. E esse vendedor, ele vai trazer mais vendas. Tu vai ter mais clientes para atender. Então, tu sempre tem que estar de olho na tua capacidade de entrega para fazer essa fase 2 com um pré-vendedor e um vendedor. Eu acho que é válido, né? Como eu disse para vocês, eu dou treinamento de Agendor CRM toda semana, tem link para tu testar gratuito aqui. E eu peguei vários clientes que têm essa estrutura de 2 vendedores e 2 pré-vendedores e um vendedor, e a pessoa que faz a entrega ou uma equipe de entrega. Tem uma empresa que é um serviço mais amplo, então ela tem uma equipe de entrega. Tu pode considerar isso, eu não acho ruim, tá? Então a gente está falando aqui de 2 pessoas, né? Que é o pré-vendedor e o vendedor. Tu fica só com a entrega e com a gestão ali das contas. Esse vendedor, inclusive, ele pode fazer, às vezes, de um pós-venda. Ele pode, por exemplo, fazer a reunião de vendas, fechar a venda e dizer, ok, agora o Adailson vai tocar contigo a entrega, né, da solução que tu contratou. E depois eu volto para falar contigo para ver como é que foi, o que aconteceu e até mesmo para fazer uma segunda venda, de repente, se tu tem uma escada de serviços, né? Se tu tem um próximo, ou se tu vai desenvolver um próximo serviço. Eu acredito que essa estrutura, ela consegue atender muito bem um negócio enxuto, tu consegue potencializar as tuas vendas, tu consegue ir substituindo os teus blocos de tempo para ter mais tempo de entrega, para ter mais tempo para pensar na estratégia. Se tu é uma pessoa mais estratégica e operacional, tu precisa ter essa estrutura para conseguir pensar mais na estratégia e entregar mais a tua solução, trazer mais clientes, vender mais e entregar com qualidade essas vendas. Então, né, só para a gente lembrar rapidamente, a gente falou aqui na fase 0, né, que tu vai fazer tudo sozinho, e aí tu vai ter uma capacidade de entrega bem mais limitada, mas se tu fizer do jeito certo, com blocos separados, seja de horas, seja de dias, tu consegue dar conta, teu cérebro entende que tu tá no momento de prospecção, momento de criação de lista, momento de reunião de venda, momento de entrega. Numa fase 1, tu pode trazer uma pessoa para fazer essa pré-venda, né? A lista, a pré-venda e a abordagem inbound. Num segundo momento, tu pode trazer mais uma pessoa para ser vendedor e tu ficar apenas com a entrega. A gente não falou aqui de tu implementar um infoproduto. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já acabou ficando bastante longo, mas tem como tu estruturar o teu negócio também dessa forma. Então, te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui neste vídeo, tá? Eu te falo por que eu acredito que tu não deva terceirizar a prospecção do teu negócio e eu te encontro no próximo conteúdo. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!